Bom, retomando o assunto, né, a nossa aula de evolução de infraestrutura, esse tópico de extensão de classificação das redes de computadores, ele já foi tratado em disciplinas anteriores do nosso curso, mas não custa nada relembrar isso daqui, né? Então, basicamente, o que a gente tem como classificação das redes são as redes pessoais, que seriam PAN, né? Personal Area Network, que interligam computadores e redes locais de pequenas distâncias. A velocidade é alta nessas situações e a interligação de dispositivos móveis a computadores pessoais é um exemplo de redes pessoais. Redes locais, ou as LANs, né? Local Area Network, geograficamente limitados a entre 10 metros a 1 quilômetro, são de alta taxa de transmissão também e com baixa taxa de erro. Basicamente, quando a gente estiver falando de cabeamento estruturado, nós vamos estar falando do projeto, né, de instalação de redes locais. É aí que a gente vai, na verdade, aprofundar mais essa parte de projeto. Extensão, em relação à extensão geográfica, ainda temos as redes de campos, né, ou as CAN, Campo Area Network. Interconectam computadores localizados em vários prédios, em mesmo campus. Por exemplo, fábricas ou universidades, e podem atingir até 10 quilômetros de distância, de extensão. Tem também alta taxa de transmissão. Hoje a gente encontra muitas dessas redes sendo interligadas por fibra ótica, por exemplo, né? E tipicamente são um conjunto de redes locais ligadas a backbones. Então esses backbones, ou seja, essas espinhas dorsais dessas redes, elas para melhorar o tráfego e reduzir gargalo, são tratadas com tecnologias de mais alta velocidade, por exemplo, fibra ótica. Redes metropolitanas, né, ou as MANs, Metropolitan Area Network. Essas interligam computadores e redes locais numa extensão de 5 a 100 km, tem alta taxa de transmissão, e aí também vem aquela questão de serem exemplos de redes metropolitanas, as interconexões de backbone entre provedores de internet, por exemplo. Tipicamente são construídas de LANs ligadas a vários backbones. Redes de longa distância, né, WAN, Wide Area Network. Interconectam redes em termos nacionais e continentais, e aí as distâncias já são de 100 km a 5.000 km. Tem baixa taxa de transmissão, aí nesse caso porque existem várias estações de conexão, né? E na verdade passa a ser exemplo de redes de longas distâncias, por exemplo, o que a gente tem de serviços de concessionária, né? Então, eu quero me conectar a computadores que estão em outro país, né? Se eu quero me conectar a computadores que estão em outro país, não vai ter jeito, eu vou ter que utilizar a internet. Se eu vou utilizar a internet, eu vou estar contratando serviço de concessionária e a demanda por essa conexão ela é muito alta, né? Por ter uma demanda muito alta, eu preciso dimensionar o tráfego de forma que eu subdivida essa banda aos clientes da rede. Então, por isso a gente percebe essa baixa taxa de transmissão, até mesmo porque eu preciso
compartilhar esse meio físico com muitas pessoas agora, ou com muitos dispositivos. Geralmente são redes públicas, né? E essas redes públicas são muitas vezes concedidas para concessionárias gerenciarem essa utilização. Topologias de redes de computadores. Então, entre as topologias, nós tivemos a oportunidade de até brincar um pouco lá no PACT3, mas basicamente você tem os tipos de rede ponto a ponto, multiponto, barramento, anel, estrela, rede hierárquica, que tem um formato meio que de uma árvore de um grafo, né, uma árvore, e basicamente você tem um computador central que ele vai ramificando essa conectorização a computadores ou dispositivos filhos, né? Você tem, aqui não tem a figurinha, né? Então, basicamente é isso. Redes híbridas em que você tem, por exemplo, a rede conectada, barramento conectada a uma rede estrela, ou uma estrela conectada a uma rede anel, né, assim por diante. E full mesh, que são aquelas em que todo mundo são conectados a todos. Todos os computadores são conectados a todos. Mas basicamente o que a gente estuda mais quando fala em rede de computadores são essas três aqui, quanto às redes cabeadas, né? Rede ponto a ponto é um tipo de topologia difícil de encontrar agora em redes locais. Rede anel também difícil de encontrar em redes locais. E rede estrela é o que a gente inclusive fez lá no PACT3, em que eu tenho um concentrador, né, por exemplo um switch, e esse switch serve como ponto de acesso a essa rede para todos os dispositivos. Princípio de transmissão. Essa parte aqui de princípio de transmissão também é um aspecto teórico que deve ter sido tratado em disciplinas anteriores no curso, né? Mas existem alguns conceitos interessantes. Por exemplo, num cabeamento metálico, né, o nosso sinal ele trafega de forma analógica. Então, quando a gente fala em velocidade, a gente está falando em aumentar o que? A frequência desse sinal, né? Ou seja, quantos pulsos, né, os ciclos de sobe e desce da minha onda eletromagnética eu estou conseguindo trafegar nesse meio e assim demodular e modular sinais com mais ou menos velocidade. Então a amplitude, né, seria basicamente a altura desse sinal, que a gente poderia traduzir para o que interessa no nosso caso, que é a transmissão de dados. A potência, a força que o meu sinal está chegando no meu dispositivo. Quanto maior essa amplitude, mais fácil o meu dispositivo vai perceber se eu estou, por exemplo, numa situação de sinal alto ou numa situação de sinal baixo. E a frequência é quantos dados, né, eu consigo estar recebendo num período ou numa unidade de tempo, ou seja, isso por segundo. Banda passante, isso daí é legal também.
é o intervalo de frequência que compõe um sinal. A largura de banda desse sinal é o tamanho da sua banda passante, ou seja, a diferença entre o maior e a menor frequência que compõe esse sinal. Então, se eu fizer variações de frequência no meu sinal, eu consigo, por exemplo, definir como eu poderia dizer assim, definir padrões, e esses padrões vão permitir que eu subdivida o meu espectro de frequência em sinais diferentes. Exemplo, aqui em casa eu tenho internet que chega pela rede de linha telefônica. Eu tenho um filtro que ele consegue diferenciar a frequência que chega de dados e a frequência que chega para a minha rede de voz, ou seja, para o meu telefone, e consegue separar de forma que eu não perceba a interferência desses sinais quando eu estou, por exemplo, utilizando o telefone e o meu modem está recebendo os sinais da internet. A representação do sinal analógico para a modulação, né? Para definir os pulsos, ou seja, definir os meus dados binários, é apresentado nessa figura. Então, o sinal digital ele representa os dados através de uma sequência de pulsos de tensão. Então, se eu tenho uma sequência alta, depois uma sequência baixa, depois uma sequência alta, uma sequência baixa, uma sequência alta, eu consigo converter isso a partir do meu modem, por exemplo, né? Fazer a modulação para uma sequência de bits a partir de um sinal que veio analógico, né? Ou seja, um sinal que veio de uma onda eletromagnética pelo cabeamento. Distorções ao sinal transmitido causado pelas imperfeições no meio físico ou elementos externos à transmissão, a gente define isso como sendo ruído, né? E esses ruídos eles são indesejáveis, eles atrapalham, fazem com que a gente inclusive perca, por exemplo, em termos de dados numa rede de computadores, dados que vão exigir a retransmissão de pacotes, que a gente viu que isso gera um prejuízo enorme no investimento em termos de velocidade e desempenho da rede. Um fenômeno de ruído conhecido seria o crosstalk, ou diafonia, que é a interferência de um par trançado a outro, né, conhecida como linha cruzada. Isso, por exemplo, quando você está trabalhando com uma rede de voz, você consegue perceber que numa ligação você escuta voz de pessoas que estão em outra ligação. Alguns de vocês já devem ter passado por isso, né? E aqui no desenho a gente ilustra, ó, TX, né, transmissor, enviou um sinal com uma certa potência e no caminho esse sinal foi perdendo força. Ele perdeu força a tal ponto que um sinal que vinha no sentido contrário, num outro par trançado, gerou uma interferência que confundiu o receptor RX nesse caso, e ele não soube, por exemplo, identificar ou diferenciar o que era sinal baixo ou sinal alto, ou seja, o que era 0 e o que era 1 nessa sequência de bits. Esse fenômeno também é conhecido como NEXT, Near End Crosstalk, ou FACT, Far End Crosstalk. Ou seja, quando a interferência na saída é gerada na saída, nós chamamos de NEXT.
Quando a interferência é na chegada ou na outra ponta, nós chamamos essa interferência de FEXT. Mais para frente, quando a gente vai falando de certificação, equipamentos de certificação, por exemplo, utilizam esses termos, né, Next, Fast, para determinar alguns parâmetros de qualidade da rede e certificar um cabeamento estruturado, por exemplo. Quer dizer, níveis de Next e de Fast que são aceitáveis no meu cabeamento para definir ele como, por exemplo, categoria 5 ou categoria 6 de certificação de cabeamento estruturado. Power sum, né, soma de potência, essa somatória das interferências sofridas por um par trançado pelos demais pares num cabo par trançado de 4 pares ou de 25 pares. Então, também são interferências causadas nesses cabeamentos. Diminuição de atenuação. A atenuação é a diminuição de potência do sinal devido às perdas de calor e radiação no meio físico, né? Então, por isso mesmo que o cabo par trançado, por exemplo, a gente tem uma limitação de até 100 metros de distância para poder estar utilizando esse tipo de cabeamento. Passou dessa distância, né, desse comprimento, o próprio fabricante já não recomenda mais a utilização do cabo par trançado para aplicação em redes de computadores. Reflexões do sinal, né, que a gente chamaria de eco. Parece um pouco com Next e Fast, mas na verdade isso estaria sendo uma interferência do próprio par, né, ou do próprio meio físico. Você envia um sinal, ele chega no receptor, mas existe um fenômeno de eco, ou seja, uma resposta, uma reflexão daquele sinal no caminho contrário, no sentido contrário ao sinal do transmissor. Então, esse computador está enviando um sinal e ao chegar num determinado... aqui no desenho é uma emenda, né? Ao chegar numa determinada conectorização, a gente percebe um retorno aqui de um sinal mais fraco, mas que ele pode atrapalhar a sua transmissão dependendo do seu nível de atenuação do sinal. Tipos de transmissão. Isso daqui também é meio batido já, né? Vocês já viram isso lá no início do curso. Que seria um tipo de comunicação ou de utilização do meio físico, como simplex, half duplex ou full duplex. Simplex, só um transmissor e um receptor, né? Somente um sentido a transmissão. Half duplex, um envia, depois ele para de enviar e o outro que recebeu transmite dados de volta. E full duplex, os dois dispositivos utilizam os sentidos opostos simultaneamente. É isso. Bom, vamos falar também um pouquinho de Ethernet, padrão I30802.3 CS/MA/CD. Ixi. Depois disso, Fast Ethernet. Beleza, vamos lá. Ethernet, né? Padrão Ethernet é interessante porque, como a gente vai falar de cabeamento estruturado, vai falar de cabo par trançado, né? Essas nossas placas Ethernet presentes no computador, por exemplo, vão ser essas mesmo que a gente vai estar utilizando. Então, é um protocolo de comunicação síncrono de codificação Manchester, né? Tem um padrão de sinal alto, dois sinal alto, um sinal baixo, dois sinais baixos, um sinal alto, definindo a codificação de início de sequência de bits, né? A taxa de transmissão 10 megabits por segundo, a Ethernet. Hoje a gente dificilmente vai encontrar placas Ethernet, a gente encontra as placas Fast Ethernet, que são de 100 megabits por segundo.
O método de acesso CSMA-CD, ou seja, você tem a detecção de colisão. Isso é interessante porque gera, a partir da sincronização, a definição de quem está enviando o pacote, quem está recebendo o pacote, e a disputa no meio ela é definida pela diferença de tempo, né? Modo de transmissão, banda base, e o meio de transmissão pode ser pelos cabos coaxiais, 10 base 5, 10 base 2, que são aqueles cabos que a gente vê, por exemplo, em TV, 10 base T, que são cabo par trançado para 10 megabits por segundo, utilizando apenas 2 pares, né? E 10 base FL, que seria fibra ótica. Esse conteúdo está meio antigo, é difícil a gente encontrar esse tipo de coisa nas redes, nas infraestruturas atuais, né? A gente acaba usando 100 base T, né? 100 base TX, na verdade, que são as Fast Ethernet. O método de acesso ao meio, CSMA-CD, ou seja, acesso múltiplo ao meio com detecção de colisão. A colisão, né, a transmissão de duas estações simultaneamente vão disputar o meio. Se perceber que perdeu o pacote, as duas vão fazer uma contagem aleatória de quando vão novamente tentar utilizar o meio. Essa questão, por exemplo, de colisão é algo que o hub não trata, mas, por exemplo, o switch trata, né? Então, quando a gente fala de disputa ao meio, o switch, por exemplo, ele já consegue tratar essa questão de colisão de uma forma mais eficiente, e com isso a gente vai ter, por exemplo, em situações que eu vou estar utilizando uma rede topologia estrela, com o switch ela vai ter uma eficiência maior do que uma rede que utilize hub. O hub, na verdade, a gente utiliza hoje basicamente como repetidor, tá? Em situações de longas distâncias, hubs são colocados, né, ou repetidores, na verdade, são colocados para regeneração de sinal. Mas para interconexão de dispositivos, dificilmente vocês vão encontrar. A gente encontra mais o switch mesmo. Para evitar a colisão, né, houve um meio de transmissão. Caso o meio esteja livre, transmite a mensagem. Se não estiver livre, vai fazer uma contagem e vai enviar. Fast Ethernet, basicamente o que a gente falou da Ethernet, mas utilizando dois pares a mais, né? Então, você tem o mesmo formato de frame, quando a gente fala de protocolo, e ela é 10 vezes mais rápida. O padrão, né, o tipo de meio de transmissão seria 100 base TX, par trançado categoria 5, com 2 pares, ou 100 base T4 com 4 pares, par trançado categoria 3. E 100 base FX fibra ótica. Aqui, né, essas figuras ilustram legal essa questão de Ethernet e Fast Ethernet, né? Tanto Ethernet quanto Fast Ethernet, você tem a utilização de apenas 2 pares, um para TX e um para RX. Mas a Fast Ethernet, como a gente viu aqui, o cabo ele é categoria 5, então ele tem uma melhor qualidade, ele consegue trabalhar com frequências maiores. Se eu estiver trabalhando com categoria 3, que seria o caso de cabeamento de menor capacidade de transmissão, né, ou com qualidade inferior,
eu precisaria utilizar mais 2 pares para atingir os meus 100 megabits por segundo. Tá? Então, só para não gerar dúvida aqui. Quando eu falo de Ethernet com 10 megabits por segundo, eu utilizo 2 pares, mas com cabeamento categoria 3. Quando eu falo de Fast Ethernet, eu utilizo 2 pares, mas estou falando de cabeamento categoria 5. Ou categoria 3, mas utilizando o dobro de pares, certo? Então, Fast Ethernet, você consegue com o cabeamento categoria 5 ou categoria 6 utilizar esse meio com 2 pares. Gigabit Ethernet, a diferença nesse caso é que você tem um modo de transmissão da base full duplex com modo de acesso CSMA-CD em 1000 base T, né, que utiliza o mesmo formato de quadro do 802.3, mas com uma frequência maior. E é legal na figura observar os pares, quando você tiver com cabeamento categoria 5 ou categoria 6, você pode utilizar ele full duplex, então você pode utilizar os 4 pares como TX e RX. Ou ainda uma outra opção seria você com categoria 6 utilizar 2 pares para TX e 2 pares para RX. Vamos falar de vantagem e desvantagem. Se eu estiver implementando Gigabit Ethernet nesse modo Full Duplex, eu tenho mais segurança em termos de qualidade de serviço. Vamos supor que um par desse danificou. Eu ainda tenho 750 megabits por segundo trabalhando. Nesse caso aqui, se eu tenho um par desse que danificou, minha velocidade vai cair à metade. Se 2 pares danificarem e coincidir de ser os 2 TX aqui, acabou a rede. Nesse caso aqui, 2 TX, 2 cabos quaisquer, ou até 3 cabos aqui, pares, né? Dando defeito, eu ainda teria 250 megabits por segundo, que é muito melhor do que o Fast Ethernet, né? Então é isso. O 1000 base T, ele trabalha então a 1000 megabits por segundo, né? Esse padrão Gigabit Ethernet, em cabos par trançado, categoria 5E ou categoria 6, utilizando os 4 pares. Distância ou comprimento máximo aí seria de 100 metros, e a distância total entre duas estações menor do que 200 metros. Isso porque eu poderia ter um dispositivo no meio do caminho, né? A aplicação do 802.3 AB sobre cabos de cobre UTP categoria 5E requer uma rigorosa instalação do cabeamento estruturado dentro das normas, ou seja, certificar com categoria 5E ou categoria 6 vai exigir uma inspeção na sua infraestrutura mais detalhada. Isso a gente vai observar que os equipamentos, né, os cable scanner, são específicos para esse tipo de categoria e eles são muito mais caros do que os que certificam, por exemplo, categoria 5 ou até mesmo categoria 3, né, que a gente não vai ver muito mais essa aplicação, mas são cable scanners mais baratos. Então, preciso fazer uma certificação categoria 6, CAT 6. Você vai ver que o equipamento é caro para fazer a certificação. Distâncias, né?
Par trançado, máximo 10 metros. 1000 base TX categoria 5E, 1000 base TX categoria 6, não importa. E as fibras? As fibras óticas 1000 base SX e 1000 base LX, elas são diferenciadas em multimodo e monomodo. A fibra multimodo, ela tem no seu interior os feixes assumindo direções diferentes, então elas acabam tendo uma queda no seu desempenho em termos de velocidade, né? E a gente observa também que isso reflete no seu alcance, enquanto que as fibras monomodo, elas atingem distâncias maiores, porque a qualidade do seu núcleo, né, do interior, material produzido no interior dessa fibra, ele garante um feixe luminoso mais direcionado. Normas de cabeamento estruturado. Esse assunto, normas de cabeamento estruturado, nós vamos deixar para a semana que vem. Ou seja, na nossa próxima aula a gente remata essa parte de normas de cabeamento estruturado. Até mesmo para não estender muito o vídeo, que eu acho que já ficou muito grande esse vídeo. E assim que finalizarmos, né, todo esse conteúdo, uma lista de exercícios vai ser colocada aí no abo para vocês, tá ok?